Correção da quarta semana, PET 4, terceiro ano de matemática. 1. Um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e de um cone, sendo paralelo às suas bases, respectivamente. Então, eu tenho essa pirâmide de base quadrada e esse cone. Eu vou desenhar esse plano, mas eu vou fazer bem rentinha a base, como se ele tivesse paralelo, mas bem mais baixo, para a gente poder visualizar melhor, tá? Então, quando eu faço esse plano, na hora que ele intercepta o cone, ele vai fazer uma figura aí, geométrica. E quando eu interceptar na pirâmide, também outra. Então, respectivamente, a resposta será dada através da pirâmide e depois do cone. Então, eu estou colorindo aí dentro para a gente visualizar como é que fica o cone se nós cortarmos ele, né? No plano paralelo à sua base. O que vai, qual o formato que nós iremos obter aí? Então, da pirâmide, né? Eu estou só marcando aí para a gente visualizar melhor. Nós teríamos o quê? Um quadrado. E do cone, uma circunferência. Então, aí, né, respectivamente, tem que ser na ordem que o problema falou, quadrado e circunferência. Um quadrado e uma circunferência. Letra C. Sempre dê atenção à palavra respectivas ou respectivamente. Então, está aí, letra C. 2. Leia no quadro, a seguir. Como 4 estudantes classificam como verdadeira ou falsa as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide? 1. Seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base. A figura que se obtém como seção plana de uma pirâmide é um triângulo. Aí, ó, já vou parar aí de início. Se essa pirâmide é de base quadrada, ela não vai fazer uma seção com a sua base um triângulo, só poderia ser uma figura hexagonal, como está aí embaixo. Então, essa questão seria falsa. Aurora e Dirceu marcam aí corretamente, né? 2. Ao seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à sua base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor do que a base dessa pirâmide. Então, aí, verdadeiro, eu vou desenhar aí e você irá poder acompanhar, né, o raciocínio. Então, a resposta aí, as duas são verdadeiras, a Aurora e o Basílio. Eu vou traçar, né, esse plano, né, paralelo à base. Vamos observar, queremos obter um quadrado, né, a forma aí dentro, e esse quadrado será de lado menor do que a base da pirâmide. Então, aí são as duas verdadeiras aí, que é Aurora e Basílio. Quem acertou as duas questões foi a Aurora, letra A. 3. Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou a figura plana que tinha encontrado. 4 colegas desenharam a figura a seguir. Quem fez o desenho correto? Eu desenhei esse cone aí, né? E paralelo a ele, a base dele, vou fazer como se fosse um plano cortando ele, né? Cortando. Que figura seria essa? Ela é idêntica ao da Beatriz, letra B. Número 4. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em duas partes por um plano, de forma que a seção feita por esse cilindro seja uma circunferência. Esse plano deve ser. Então, vamos pensar que, como ele é oblíquo, se eu cortar paralela à base, eu vou encontrar uma elipse. Eu não quero elipse, eu quero uma circunferência. Para isso, eu vou traçar o eixo dele. O eixo, eu marquei o centro da base de cima com a base de baixo. Tracei esse eixo e perpendicular. O que é perpendicular? Com um ângulo de 90 graus, eu tracei um plano. Quando eu traço esse plano, eu encontro uma circunferência, né? Então, a letra A, paralelo ao eixo do cilindro. Questão 5. A figura seguia um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo à sua base.
A seção resultante é representada por então eu vou traçar aí dentro, né? Como se um plano tivesse interceptado. O que nós teremos aí? Um hexágono, né? Então, o formato será hexagonal do hexágono, letra D. Como essa questão não tem conta, você irá desenhar esse prisma aí, tá bom? 6. Veja o prisma triangular reto a seguir. O triângulo GEF é retângulo em E, com GE e EF iguais, né? Cortando-se esse prisma por um plano paralelo ao plano contendo GEF, a figura que obtém-se uma seção plana desse prisma é um triângulo, o quê? Então, olha só, eu fiz outro triângulo paralelo a essa base, que ele tem dois lados iguais e ele é retângulo, né, também. Pela definição, dois lados iguais de um triângulo, ele é isósceles, sendo retângulo, é retângulo isósceles, ok? Letra C. 7. Sobre as seções planas de prismas e cilindros, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um quadrado. Então, eu tenho esse desenho aí, esse plano cortando ele. O desenho, o formado aí, né, é idêntico ao que está falando, de raio R, então é falso, porque nós só iremos obter uma circunferência. Se a base de um prisma reto é um hexágono regular cujo lado mede L, então qualquer seção feita plana, né, paralela à base desse prisma é um hexágono regular cujo lado também mede L. Então eu fiz um hexágono aí dentro, né, um plano. Ele será o quê? Ele vai ser um hexágono em qualquer plano paralelo à sua base, né? Então, V. A terceira, cortando um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio R verdadeiro, como está no exemplo aí. Quarta, se a base de um prisma reto é um triângulo equilátero cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um triângulo equilátero cujo lado mede lá é metade do lado? Não, falso. Será exatamente o lado, né? Então, a sequência aí correta ficará falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, que é na letra B. Os meus alunos deverão demonstrar através do desenho as respostas das questões anteriores, ok?